Olá, seja bem-vinda ao vlog da Kátia e hoje é o episódio 5 do TBT da História do Brasil. E nesse episódio nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil. Vamos falar sobre isso hoje e na próxima aula. Hoje nós vamos passar para vocês algumas ideias dos motivos que levaram Portugal a trazer escravos para o Brasil. Nós terminamos o TBT de semana passada falando dos indígenas, né? E do primeiro grande desmatamento que houve no Brasil, que foi a destruição total da árvore pau-brasil, que eles tanto arrancaram, chegou um ponto que aquelas praias lindas, cheias de pau-brasil, passaram a ser praias desertas, e aí eles foram entrando pelo interior adentro até que acabou toda a madeira. E agora, o que fazer com esse desertão que eles tinham feito, né? Então, eles tiveram a brilhante ideia de trazer mudas de cana-de-açúcar e testar para ver se o solo brasileiro aceitava. E deu muito certo. Então, eles começaram a fazer a monocultura da cana-de-açúcar, ou seja, eles só plantavam cana, não plantavam mais nada. E aí construíram engenhos e começaram a plantar, e nisso os indígenas perceberam que não valia a pena aquela amizade que eles tinham com Portugal. Por quê? Eles já estavam ficando cansados dos espelhinhos, viram que estavam trabalhando demais, e o pior, eles perceberam finalmente que eles destruíram o próprio habitat deles, a própria moradia. Eles foram desmatando ao ponto que as aldeias ficaram totalmente descobertas, sem animais, sem nada. Então eles viram que não valia a pena e começaram a fugir dos brancos para o interior do Brasil. Então eles começaram a abandonar aquela vida de escravidão. Claro que os portugueses não gostaram nem um pouco, então eles começaram a perseguir os indígenas, começaram a guerrear. Nessas guerras acabavam morrendo muitos indígenas. Você pode ver a história, como era um relacionamento conturbado, que antes começou como uma amizade, uma camaradagem, e depois acabou se tornando uma relação conflituosa. Por quê? Porque os portugueses que aqui chegaram começaram a escravizar os indígenas. Tenha na sua mente que os indígenas foram os primeiros escravos do Brasil. Então eles começaram a invadir as tribos do interior, eles capturavam esses indígenas com muita violência e vendiam entre si. Era o comércio que os paulistas chamavam comércio com o bugre ou gentio, que também eram apelidos que os indígenas levavam. Você vai ver essa história muito bem, é uma pena que ela não está disponível no Globoplay, mas foi uma série de muito sucesso no Brasil nos anos 2000, inclusive eu comprei o DVD para trabalhar com os alunos na escola, naquele tempo a gente usava o DVD, né? Que foi a minissérie A Muralha, que ela mostra bem, foi passada na Rede Globo. Eu creio que logo, logo ela vai estar no Globoplay, e nessa série dá para ver como os indígenas eram maltratados pelos brancos, como eles eram capturados, como eles apanhavam, muitos morriam, fugiam. E os indígenas criaram, essa questão do indígena deu um certo trabalho para Portugal e para quem estava aqui. Por quê? Como eu já havia explicado para vocês no episódio anterior, a Igreja Católica se interessou pelo Brasil, se interessou de vir aqui catequizar os indígenas. Então, os padres jesuítas, a Companhia de Jesus, queria a todo custo catequizar, converter esses índios para a religião cristã, e nesse processo de converter, eles queriam aculturar os indígenas de modo que eles aprendessem a conviver entre os brancos, mas não como escravos, sim como cidadãos. Então, essa era a visão que a igreja tinha. Então, a igreja não permitia, eles não permitiam a escravidão dos indígenas, eles se voltavam contra as pessoas que saíam por aí prendendo indígenas para escravizar, e eles tanto fizeram que o rei de Portugal baixou uma lei que proibia que fosse feito a negociação com os indígenas. Outro fator também que contribuiu para o fim das relações dos indígenas com os brancos portugueses
é que os europeus em geral, tanto portugueses quanto os holandeses, franceses, ingleses, todos que vieram por aqui bisbilhotar, né, vieram contrabandear para o Brasil e fazer amizade com os indígenas, eles trouxeram algo que os indígenas não conheciam, as doenças. Então, doenças como febre amarela, gripe, não existia aqui. E essas doenças eram totalmente letais para eles. Então, no contato com os brancos, eles se contaminavam, passavam o vírus para a tribo quase toda, e nessa brincadeira, muitos indígenas morreram por causa dessas doenças, e muitos outros morreram por causa da guerra. A guerra entre brancos e indígenas, a luta, as tentativas de fuga e as guerras para não virarem escravos. Então, o que começou com uma amizade bonitinha acabou se tornando um grande tormento, e os indígenas fugiam muito do litoral para o interior. E nessa fuga levavam consigo vírus e doenças, e isso contribuiu para que várias tribos fossem dizimadas e desaparecessem do mapa. Prova disso é que os historiadores afirmam que quando os portugueses chegaram ao Brasil, deveria existir aqui em torno de 4 a 5 milhões de indígenas, e hoje nós temos menos de 300 mil indígenas, menos de 300 mil pessoas indígenas. São poucas as reservas, e as reservas que tem, nós estamos vendo aí na televisão, como foi o caso aí dos Yanomami, como é o caso de outras aldeias e tribos e etnias que já estão se manifestando e mostrando os maus tratos que andaram sofrendo nos últimos 4 anos, infelizmente, não é? Então, veja, o povo indígena tem sofrido nesse país. Desde que o homem branco botou o pé aqui, acabou o sossego dos indígenas. Mas uma coisa é certa, eles, da maneira deles, sejam morrendo, seja na guerra, seja na fuga, eles conseguiram se livrar da escravidão de Portugal. E agora, como é que Portugal ia fazer para plantar cana-de-açúcar, para fazer a sua plantation aqui no Brasil? Como é que seria isso? Então, eles resolveram, eles já tinham experiência com os africanos, eles já eram acostumados a comprar mão de obra boa e barata lá na África, né? Porque eu já expliquei para vocês, num dos nossos TBTs, que os africanos guerreavam entre si, eles já, o desenvolvimento deles foi muito diferente do desenvolvimento dos homens que chegaram aqui há 40 mil anos atrás. Eles começaram a criar povoados, reinos, cidades, e os mais fortes guerreavam com os mais fracos. E o que ganhasse a guerra escravizava os mais fracos. E quando tornava esses pretos escravos, o que os que dominavam faziam? Vendiam esses escravos. Então não é aquela imagem que o português invadia a África e sequestrava, não é bem assim. Os próprios africanos faziam isso. Eles guerreavam entre si, os vencedores dominavam os perdedores e vendiam os perdedores para os europeus. Então, essa é a história, triste história. Então, quando o africano vinha para o Brasil, de certo modo, era como diz aquele ditado, era sair do espeto para cair na brasa. Por quê? Porque lá ele já estava sofrendo, porque ele já era escravo, ele já era perdedor, já tinha saído de uma guerra, estava servindo a um outro povo, a uma outra etnia, um outro país, enfim. Então, vir para cá era novidade, mas era uma novidade muito sofrida. Por quê? Começava o sofrimento nos navios, os famosos navios negreiros, que até inspiraram a poesia de Castro Alves, né? Que é triste demais a história, como eles vinham, né? Eles vinham amontoados nos porões dos navios, navios lotados, e vinham sem ver a luz do sol, sem respirar um ar puro, porque ficava ali respirando o cheiro uns dos outros, dias e dias sem tomar sol, sem ar puro, só naquela maresia ali do porão, comendo uma comida horrível que era feita à base de água, farinha e pedaços de carne seca. Nesse período dessas viagens de África para cá, que eles vinham ali da costa africana, vinham do Senegal, da Guiné-Bissau, da Guiné, de Togo, Gana, esses países aí que estão virados para o Atlântico, que eram as colônias portuguesas. Então era com esse povo que o Portugal negociava, comprava e trazia
esses escravos para cá. E eles vinham em condições muito precárias, muitos deles morriam durante a viagem. E uma curiosidade interessante que eu aprendi pela história oral com os guias quando visitei Maceió e o guia turístico explicou. Se você observar o litoral nordestino, você já mostrei aqui alguns desenhos para vocês. Quando os portugueses chegaram aqui, o litoral era repleto de pau-brasil. Hoje você vai nas praias, principalmente no Nordeste, o que você mais encontra nas praias? Coqueiros lindos e maravilhosos. Sabe qual é a origem desses coqueiros? Lembra que eu falei para vocês que eu ia contar para vocês que os coqueiros não eram originários do Brasil? Pois é, vou te contar agora. Como os navios negreiros eram e vinham abarrotados de negros, para dar o equilíbrio para o navio não tombar no mar, eles enchiam os navios com coco para dar o peso para o navio seguir viagem. Aí, quando o navio ia se aproximando da costa brasileira, os negros era um dos primeiros serviços que eles tinham que fazer era jogar aquele monte de coco fora, jogava no mar. E o mar, você sabe, tudo que você joga no mar, ele devolve na praia. Então, esses cocos vieram pelo mar e foram invadindo as praias brasileiras. E no que eles chegavam lá, naquele movimento do mar, eles iam se enterrando ali na areia e dali surgiram os coqueiros. E isso aconteceu muito, principalmente na região das Alagoas. São lindíssimas as praias das Alagoas, né? Maceió, Maragogi e tantas outras, repletas de coqueiro, e os coqueiros se deram bem com o clima aqui, com a terra daqui, e daí, com essas mudas que foram crescendo à beira-mar, o pessoal já começou a espalhar esses coqueiros pelo Nordeste. Foi uma planta que deu muito certo aqui, e é por isso que nós temos coqueiros. É uma história triste, né? Uma planta tão linda, e veio de uma forma tão triste, era o coco que equilibrava o peso da embarcação. Triste, não é? Mas é a nossa história. Como eu disse a vocês, a história do Brasil, ela de modo geral é uma história feia, é uma história triste, é uma história dolorosa, mas é a história que nós temos e nós temos que conhecer para a gente poder entender o nosso presente hoje e melhorar o nosso futuro. Então, continuando, quando os negros chegavam aqui, então eles já tinham compradores que já estavam aqui prontos para comprar esses negros e colocar para trabalhar. E eles vinham muito tristes e revoltados. É claro, quem é que quer sair da sua terra? Deixava às vezes parentes para trás, amigos, para um lugar estranho que não conhece, chegar aqui, trabalhar feito um condenado até 18 horas por dia, dormir mal, comer mal, não ter nenhum direito, não ter liberdade nenhuma. Que vida é essa, né? Mas você pode pensar como que essas pessoas se sujeitavam, por que eles não brigavam, por que eles não agrediam, por quê? Eles já chegaram aqui desarmados. E outra coisa, as maneiras que os senhores de escravos tinham para dominar eram maneiras assustadoras. Então, quando os negros chegavam aqui, que eles eram distribuídos, eram vendidos, então haviam negros que iam para a lavoura, e esses eram os que mais sofriam, e havia aqueles que iam trabalhar na cidade, trabalhar nas casas. Sobre esses nós vamos falar daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre os que iam para a lavoura. Esses costumavam trabalhar até 18, 20 horas por dia, capinando, roçando, plantando, colhendo, descascando, moendo cana. Ali as funções eram divididas e eles trabalhavam horas a fio. Nessa moenda da cana, eles tinham que separar o açúcar, separar o álcool, e ali eles iam nessa produção, nessa vida aí sofrida. E quem não obedecesse, quem tentasse fugir, ou aquele escravo que ficasse assim na molezinha, que não quisesse trabalhar e o feitor cismasse com esse escravo era pendurado no tronco. E todos os outros eram convocados para assistir. Ele era pendurado no tronco, ali eles tiravam a roupa dele, deixavam ele de costa, com as mãos assim, pendurado, e enquanto ele estava ali pendurado, ele tomava várias chicotadas, e essas chicotadas eram dadas até que a pele desse negro ficasse na carne viva. E não era só isso. Quando ficava na carne viva, eles aplicavam uma mistura de urina com sal e pimenta. Jogava isso nas costas da pessoa. Pensa, a pessoa está na carne viva e ganha
esse líquido, sal, pimenta e urina. Isso ardia, isso infeccionava. Às vezes o negro morria nessa situação. Então os outros que viam isso ficavam com medo. Quem quer passar por uma situação dessa? Ninguém. Então, por isso que a maioria dos escravos se submetiam e trabalhavam direitinho ali na lavoura, dando muito progresso para os seus senhores. Agora, havia aqueles que conseguiam fugir. E quando eles conseguiam fugir, eles criavam espaços chamados quilombos, que eram espaços tipo aldeias com grande resistência. Ali eles se armavam, ali se os brancos fossem atacar, eles atacavam também. Ali era um refúgio de proteção. E eles abrigavam até indígenas fugidos, que achassem um quilombo era bem-vindo, era aceito ali junto com eles, entende? Então, essa era a vida dos escravos. E isso os homens apanhavam dessa forma. E as mulheres? As escravas, geralmente, elas ficavam cuidando da fazenda, cuidando, sendo babá das crianças, cozinhando, lavando, passando, limpando casa, sendo dama de companhia das sinhás, para fazer o que as sinhás quisessem. Isso no caso dos ricos, né? Porque a mulher pobre, ela não tinha condições de ter escravo, então é claro que ela mesma ia ter que fazer suas atividades. Mas as ricas tinham as escravinhas para tudo. E o detalhe, por muitas vezes os senhores se encantavam, porque as mulheres africanas são maravilhosas, são mulheres bonitas. E haviam muitas escravas lindas que chamavam a atenção dos senhores, e eles deitavam com essas escravas. Muitas vezes elas engravidavam e eles simplesmente esperavam o bebê nascer e vendiam os próprios filhos como escravos. Por quê? Porque eles não queriam assumir, eles só queriam desfrutar daquela mulher, né? Então eles forçavam elas ao sexo. Era muito comum as escravas mais bonitas serem estupradas. Aí as senhoras ficavam com raiva e muitas vezes elas tinham tanto ódio quando elas viam uma escrava bonita que elas mandavam quebrar os dentes das escravas com martelo, mandavam retalhar o rosto delas para que elas se tornassem pessoas feias, mandava tirar os mamilos dos seios delas, entende? Cortar pedaço do nariz, cortar as orelhas. Olha, gente, a escravidão é uma coisa muito triste. É um episódio muito triste e muito vergonhoso da nossa história. Então, essas pessoas que eram trazidas para cá nas piores condições ainda passavam por todos esses perrengues. Agora você vê uma pessoa ser mutilada simplesmente porque essa pessoa é bonita. Quer dizer, é crime ser bonita, então se é bonita tem que apanhar, tem que quebrar o nariz, tem que perder um pedaço da orelha, não pode ser bonita na fazenda do senhor e da senhora. Que coisa horrível, hein, gente? Misericórdia. Como os nossos irmãos africanos sofreram nesse país. Como os nossos indígenas sofreram e sofrem nesse país. E os nossos irmãos africanos, que hoje são todos filhos da mesma terra, continuam sofrendo, porque nós vamos ver que mesmo quando vier a abolição da escravatura, muitos desses negros vão passar gerações e gerações na pobreza, sem cultura, sem estudar, e vão chegar no século XX, no século XXI, ainda em situação de risco, em situação de pobreza, de abandono. Infelizmente, é muito triste a história do povo indígena no Brasil, é muito triste a história dos africanos aqui no Brasil. É lamentável o que o ser humano fez, o que o ser humano civilizado fez com essas pessoas, a fim da riqueza, a fim do lucro. Eles queriam ganhar. No próximo episódio nós vamos ver que o Brasil, colônia, teve uma fase de grande riqueza, que foi a fase da cana-de-açúcar, que foi a primeira riqueza do Brasil foi o pau-brasil. A segunda riqueza vai ser a cana-de-açúcar. Hoje nós vimos só as relações humanas, como que o negro foi tratado, como que o branco foi, como que o africano foi tratado, como que o indígena era tratado. Agora nós vamos ver no próximo episódio o lucro que esses escravos deram para a colônia brasileira. Gente, o que nós aprendemos com os africanos, o que nós temos da cultura dos pretos que predomina entre nós. Vou ler aqui para vocês.
A música. Eles tiveram grande influência, né? Hoje nós temos samba, pagode, os ritmos baianos, né? E tanta a nossa música ficou uma mistura da música europeia, que era uma música mais clássica, mais refinada, com a cultura africana, que era a música com seus atabaques, né? Que eles usavam muito os seus instrumentos de corda, os seus atabaques, principalmente os batuques, né? Seus momentos de descanso, eles tiravam, né, para fazer seu samba, seu batuque ali ao redor da fogueira, e também nos rituais religiosos que eles conservavam entre eles. Há uma coisa que faltou falar. A Igreja Católica defendia os indígenas, mas não defendia os africanos. Pelo contrário, a Igreja incentivava a escravidão. Sabe por quê? Porque a Igreja dizia o seguinte, que a religião africana não é de Deus, que é paganismo. Eles diziam que os costumes deles estavam errados à luz do cristianismo, então eles tinham que se tornar escravos para pagar pelos pecados que eles cometiam na África. Então isso já começou a gerar entre o povo aqui no Brasil e no mundo um racismo, um preconceito com os negros como sendo pessoas de uma cultura inferior, de uma religião inferior, o que não é verdade. Porque tudo que eles praticam, que eles faziam e que fazem é inerente a qualquer espécie humana e é uma cultura diferente da nossa, mas é a cultura deles e tem que ser respeitado, entende? E não houve respeito, o racismo começou daí. Esses preconceitos que eles tinham que vir pagar os pecados, eles tinham que ficar escravizados mesmo, porque eles pecaram muito lá na África, isso não é verdade. É uma visão torta, é uma visão errada, é uma visão que não respeita a liberdade de culto do outro, né? Bom, mas aí voltando aqui, né? Esses sons africanos contribuíram muito para a cultura da nossa música popular brasileira, para o nosso samba, nosso pagode, enfim, os ritmos que nós temos hoje, que tanto nos alegram, né? Na culinária também eles tiveram grande contribuição, porque nós aprendemos a comer o caruru, vatapá, acarajé, a moqueca de peixe. E também aqui no Brasil eles criaram dois pratos que nós hoje amamos. Um, a feijoada, e o outro, a farofa, que eles adaptavam a farinha dos indígenas, né? Que os indígenas já sabiam trabalhar a mandioca, faziam a farinha da mandioca. Então, com a farinha, eles começaram a criar a farofa, que era com os restos das sobras de comida dos senhores, então eles misturavam a farinha ali para render. E a feijoada também, os ingredientes que sobravam, eles misturavam ali no feijão e faziam a sua feijoada. E é um prato que vem passando de geração em geração e todo mundo ama uma boa feijoada, uma boa farofa, né? São costumes que nós aprendemos com os pretos. Eles também, quando chegaram aqui, eles sabiam muita coisa. Por quê? Porque eles já eram acostumados com o processo de colonização portuguesa. Então, eles já sabiam garimpar o ouro, eles sabiam técnicas para cuidar dos animais, de boi, de vaca, de rebanhos, né, do gado de modo geral, e eles ensinaram muita coisa dessas para os portugueses que eles não sabiam. Sabiam lidar com ervas, curar doenças usando as ervas da natureza, as famosas mezinhas, os chazinhos. Eles conheciam as ervas que eram boas para a gripe, que era boa para uma série de doenças, então eles sabiam preparar essas ervas, essas mezinhas e tomar. Também eles eram, as mulheres principalmente, eram artesãs maravilhosas, sabiam bordar, sabiam fazer crochê, uma série de coisas, e elas chegaram aqui, se misturaram com as sinhás e foram mesclando com a cultura das portuguesas, mais as africanas, elas foram produzindo produtos maravilhosos para as suas senhoras. Então, tudo isso nós aprendemos. E em termos religiosos, os africanos contribuíram, né, com as religiões como a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, que foram religiões que vieram da África e hoje são muito comuns no Brasil,
não só por pessoas de origem afro, mas brancos, todas as pessoas hoje, boa parte da população, não é uma grande parte, que o Brasil, de modo geral, é um país cristão, e os cristãos, de modo geral, continuam tendo muito preconceito com o culto afro. Mas, mesmo assim, são religiões que vêm crescendo e que têm grande influência na nossa cultura hoje. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de falar, dos tipos de escravo. Eu falei dos escravos da lavoura, mas esqueci de falar dos escravos da cidade. Então, vamos completar. Os escravos da cidade eram aqueles que trabalhavam nas casas, as moças, as mulheres trabalhavam nas casas, ajudando as senhoras, lavando, passando, cozinhando, bordando, vendendo coisas na rua, né? Porque elas faziam bolinhos, comidinhas, então saía para a rua vendendo. E detalhe, o que elas vendiam não era delas, não. Elas faziam e vendiam para as suas senhoras, eram as escravas de ganho. E havia os escravos de ganho também, que eram os escravos profissionais, eram aqueles que era ajudante de pedreiro, de sapateiro, de alfaiate, de carpinteiro e tal. Eles iam, aprendiam o ofício, daí a pouco eles já estavam trabalhando daquele ofício e tudo que eles ganhassem era dos senhores deles, dos donos. Então, esse tipo de escravo que saía fora para trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa era chamado escravo de ganho. E esses escravos de ganho eram muito comuns nas cidades. Agora, na roça, no latifúndio, nas fazendas, não havia escravo de ganho. Era escravo, era da lavoura mesmo, era de sol a sol, sofrendo muito, trabalhando muito. Esses escravos de ganho, eles tinham uma vida um pouco mais tranquila, porque estavam na cidade, então eles saíam para trabalhar nos ofícios da cidade. Eles chegavam à noite, eles podiam descansar, dormir, levantar cedo, eles tinham folga, né, no final de semana, porque eles eram escravos de ganho, ou seja, eram escravos que davam lucro para os seus senhores. Todo escravo era lucrativo. O da cidade, o de ganho, era lucrativo porque trazia dinheiro. O do latifúndio também era lucrativo porque estava ali de sol a sol, ralando muito, trabalhando muito para produzir para os seus senhores. E no próximo TBT a gente vai falar dos lucros, do enriquecimento dessas pessoas. E também outra coisa importante para a gente concluir hoje. A escravidão, o Brasil foi um país onde a escravidão durou mais tempo. Os outros países começaram a se libertar disso bem antes de nós. E aqui houve uma resistência muito grande para acabar com a escravidão. Por quê? Porque a escravidão era lucrativa. Veja, o senhor ganhava dinheiro com o seu escravo na lavoura e os da cidade ganhavam dinheiro com seus escravos que trabalhavam, os escravos de ganho e tudo mais. E também haviam quem ganhava muito dinheiro com isso, os traficantes de escravos, porque eles negociavam diretamente com a África. Então eles iam lá, compravam os escravos na África, traziam para cá e vendia caro, viu? Então nessas vendas de escravo era um negócio extremamente lucrativo. Muita gente enriqueceu à custa da desgraça dos negros, à custa da escravidão, à custa de tirar a liberdade de uma pessoa. Muito triste esse capítulo da nossa história. E no próximo TBT nós vamos falar mais, nós vamos mostrar os lucros que o Brasil teve com a cana-de-açúcar e com a escravidão. Então, um beijo para você, obrigada por você estar assistindo os TBTs. Compartilhe essas aulas com seus amigos de escola, com seus parentes que não conhecem a história do Brasil, que não sabem a origem de tanta coisa triste que nós temos hoje. Para entender o nosso mundo hoje, é preciso conhecer as origens, é preciso conhecer esses detalhes, e é para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a entender melhor a conhecer o nosso passado, para entender o presente e melhorar o futuro. Um beijão e até o próximo TBT, até a próxima quinta. Até lá, beijo!